E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui pronto para mais uma videoaula. Quero convidar vocês a sentarem comigo em frente ao vídeo e assistirem mais esse momento de super aprendizados e grandes conhecimentos. Hoje a gente vai falar sobre ciências. Convido vocês já a pegarem o livro de vocês de ciências, módulo 4, e localizarem a página 210, onde a gente começa a falar desse novo assunto de ciências. Nas aulas passadas a gente finalizou o assunto sobre sustentabilidade, que era o assunto que nós estávamos conversando em ciências. Hoje a gente começa a falar sobre outro assunto totalmente novo e totalmente diferente do assunto passado. A gente fala sobre a atmosfera terrestre. Vocês com certeza devem ter ouvido falar este nome, mas alguns de vocês devem não saber o que significa atmosfera terrestre. Por isso, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A Terra, por ela ter formato esférico, ou seja, um formato de círculo, ela precisa de alguns elementos para se manter estável com as suas construções físicas. E um desses elementos é o que a gente chama de gravidade. A Terra precisa de gravidade para que ela esteja composta, da forma como nós estamos colocados nela. E alguns elementos são importantes para que seja provocado esse tipo de reação química dentro da Terra. E nós vamos saber disso quando a gente olha, por exemplo, e começa a conhecer a atmosfera terrestre. O que é a atmosfera terrestre? É como se existisse uma capa na Terra, E essa capinha ela é invisível. Essa capinha ela está bem no finalzinho da Terra mesmo, Ela não está no núcleo, ela está no final da Terra e ela é composta por vento, água, ou melhor, vapor de água, poeira e vários seres vivos microscópicos que a gente não consegue ver. Também alguns gases que vai estar incluso aí no vento, Então, é como se fosse uma poeira cósmica que envolve todo o planeta Terra. Qual é a grande utilidade dessa atmosfera? Ela mantém a Terra equilibrada com os elementos. Tudo que tem dentro da Terra, ele está lá organizado e está lá muito bem colocado por conta da atmosfera terrestre. Essa atmosfera terrestre, ela apresenta características próprias, como por exemplo, a temperatura dela, a pressão e a umidade. E essas características elas variam, tá bom? Ao longo da atmosfera terrestre. Ou seja, ela vai mudando de acordo com o que a gente consegue visionar, a passagem da atmosfera pelos vários cantos da Terra. Ou seja, essa camada da atmosfera ela não é ao redor de toda a Terra com a mesma umidade, com a mesma temperatura e com a mesma pressão. Ela vai mudando de acordo com o movimento dela durante a Terra. Bom, pessoal, acredito que vocês devam estar achando tranquilo o conteúdo, mas se estiverem achando meio confuso, não se assustem, tá? É assim mesmo. Logo, logo vocês vão compreender melhor com o passar dos assuntos. Na página 201 a gente fala sobre pressão atmosférica. Como eu falei, essa atmosfera terrestre ela tem um papel importante de organizar os elementos que estão dentro da Terra, os corpos físicos, E aí na página 211 a gente vai observar que essa atmosfera ela tem uma pressão, que ela ejeta sobre tudo que está dentro da Terra, mas que a gente não consegue enxergar e nem sentir. Mas até, por exemplo, nós estamos sofrendo a pressão da atmosfera, dessa atmosfera terrestre sobre nós, porque ela nos sustenta, ela dá gravidade para que tudo possa permanecer no local correto,
para que a gente possa, por exemplo, andar na direção que a gente quiser, para que a gente tenha domínio mesmo dos nossos movimentos. Então é importante saber que essa pressão dessa atmosfera, ela provoca esse equilíbrio dentro do planeta Terra. Aí vocês vão observar, por exemplo, que tem uma moça tomando água, né? Aí na página 211, e tem várias setinhas vermelhas apontadas para ela. Isso é para ilustrar a força gravitacional da pressão atmosférica sobre ela, fazendo com que ela possa estar fixa no chão sem esforços, tá? Ela não precisa se esforçar para isso, porque é natural. É natural por conta da pressão atmosférica, por conta da camada atmosférica. Se a camada atmosférica, por exemplo, ela se acabasse, nós ficaríamos com a nossa gravidade comprometida. Nem seria possível de sobreviver na Terra. Então, assim, essa pressão ela está localizada nas pessoas, nas coisas, né? Em todos os elementos que existem aí na Terra. A gente não percebe, mas ela está agindo sobre nós a todo momento. Por exemplo, ó, o livro traz também uma demonstração com uma seringa. Alguém já viu uma seringa de hospital, né? Seringa de injeção? Uma personagem, ela suga o bisel da seringa e depois ela vai injetar novamente, ela percebe que tem resistência quando ela vai injetar. E essa resistência é o ar, né? É o ar que está ali dentro da seringa, fazendo com que essa seringa ela não consiga voltar com facilidade, da mesma forma que ela foi puxada. O que ela conclui com isso? Que existe então ali uma pressão do ar. O ar está comprimindo, né, o bisel que foi puxado, e ele não consegue voltar atrás se não for com muita pressão ou liberação do ar. Então, dentro da Terra existe esse ar que não é liberado por conta da atmosfera terrestre e por isso existe uma pressão sobre nós. Se esse ar for totalmente liberado, ou seja, acabando essa camada da atmosfera terrestre, a gente fica então soltos. Nós perdemos a nossa autoconduta, né? O nosso autocomando de ir e vir para onde quiser. Já pensou que loucura que seria isso, né, gente? Bom, o ar no interior da seringa, né, como eu já falei, ele demonstra a pressão que existe, por exemplo, na Terra, dentro dos limites da atmosfera terrestre. Então, isso equivale ao mesmo sentido de atuação da Terra. Na página 212, a gente vai ver aí que o livro traz outro exemplo, né? E esse vocês podem fazer em casa, com sacolas plásticas. Ele pegou uma sacola plástica, ele encheu ela e fechou. Quando ele amarrou a ponta dela, ele observou que ela ficou cheia, ela não ficou vazia. Mesmo não tendo nada dentro, ela ficou cheia. Mas o que era que tinha dentro? Era o ar. Ele tinha ar dentro dessa sacola. Então esse ar ele ocupa o espaço, ele recebe uma pressão, né? E essa pressão corresponde ao mesmo processo de acontecimento de pressão na Terra, né? De camada na Terra. Aí você só pode observar direitinho na página 212 como ele está explicando direitinho. É preciso que a gente entenda o seguinte, que esta pressão ela muda, né? Como eu falei antes. Essa camada atmosférica ela muda de acordo com a temperatura, pressão e umidade. Então, ela muda de acordo com a pressão, como em locais mais altos a pressão é menor. Em locais mais baixos a pressão é maior. Ou seja, no mar, né, que é bem baixo, existe muita pressão atmosférica. Já nas montanhas, a pressão é menor, né? A gente precisa só entender isso. É por conta dessa pressão e dessa conservação desse ar que existem as chuvas, que as estações são equilibradas, tudo por conta dessa organização da pressão atmosférica. Vamos para a página 213, que a gente vai entender agora sobre como é que funciona essa importância do fator da atmosfera para com o movimento de chuva e mudanças climáticas.
Vocês sabem que existe, né, o vapor no ambiente em que a gente está, e esse vapor ele é produzido pela mudança, né, científica da água. Ela muda no seu processo de ciência, e a gente já vê esses processos de mudança em que a água se transforma em gases, se transforma no seu estado físico, sólido, gasoso e tudo mais. E aí a gente vai ver, por exemplo, aí ó, na página 213, em que a gente tem várias setinhas subindo da água. Essas setinhas elas indicam o vapor saindo da água. Como é que esse vapor sai da água? Através do sol. O sol aquece a água, né, de modo que ela sofra uma reação química e se transforme em vapor. Esse vapor ele vai para onde, gente? Ele vai subir, né? Ele vai subir, formando então lá em cima no céu as nuvens, né? Ou então eles vão permanecer, esse vapor vai permanecer preso na atmosfera, fazendo com que a camada da atmosfera fique cada vez mais espessa, cada vez mais forte, tá bom? O que é muito bom. E aí essa liberação, né, desse ar, desse vapor, dessa água, vai definir nesse local a temperatura desse local, né, de acordo com a quantidade de umidade que ele produz. Pessoal, eu vou deixar vocês aqui fazerem essa atividade da página 214, uma atividade super fácil. Vocês vão fazer e me mandar a foto, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.